Por que temos consciência? A voz na sua cabeça que não é sua. Agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, há uma voz dentro da sua cabeça, ela está lendo junto comigo, comentando, concordando ou discordando. Talvez esteja distraída pensando em outra coisa completamente. Essa voz é tão familiar que você provavelmente nunca parou para se perguntar de onde ela vem, quem está falando. E mais importante, essa voz realmente é você. Se você curte esse tipo de conteúdo, história, ciência e os grandes mistérios da mente humana, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente lança um vídeo novo toda semana e o próximo vai te deixar ainda mais curioso. Agora vamos ao que interessa. A consciência é considerada por muitos cientistas o maior mistério da existência. Não porque seja impossível de estudar, mas porque quanto mais estudamos, mais percebemos o quanto não sabemos. Sabemos como o coração bombeia sangue. Sabemos como os pulmões processam oxigênio. Mas não sabemos, com precisão científica, por que existe algo que chamamos de experiência subjetiva. Por que existe um eu que observa o mundo de dentro para fora? Por que há algo que é ser você? O filósofo David Chalmers chamou isso de o problema difícil da consciência. E até hoje, décadas depois, ele continua sem solução. Vamos começar pelo que é mais familiar. A voz que pensa. Você está usando ela agora. É o fluxo contínuo de pensamentos que acompanha tudo o que você faz. Quando você planeja o dia, está usando ela. Quando você lembra de uma conversa de ontem, está usando ela. Quando você imagina o que vai comer no jantar, está usando ela. Os psicólogos chamam isso de monólogo interior, ou pensamento verbal. E é uma das características mais marcantes da mente humana. Não é simplesmente processar informação. Animais fazem isso. É processar informação com palavras, com narrativa, com uma perspectiva de primeira pessoa. Essa voz tem algumas características muito específicas. Ela fala no seu idioma. Ela soa como você. Tem o mesmo sotaque, o mesmo ritmo de fala, as mesmas expressões que você usaria em voz alta. Quando você está nervoso, ela acelera. Quando você está cansado, ela se torna mais lenta e confusa. Ela é, em todos os sentidos, a sua voz. Pesquisas de neuroimagem mostram que quando as pessoas relatam ouvir seu monólogo interior, as mesmas regiões do cérebro que controlam a fala são ativadas, mesmo sem nenhuma palavra ser dita em voz alta. É como se o cérebro estivesse ensaiando falar sem realmente falar. Uma conversa interna perpétua, invisível para o mundo, mas completamente real para quem a vive. Essa voz tem um papel fundamental na nossa identidade. Ela é a narradora da nossa história pessoal. Ela conecta o passado ao presente e projeta o futuro. Ela é responsável por aquele momento em que você fica repassando uma discussão na cabeça horas depois que ela terminou. Revisando o que disse, imaginando o que deveria ter dito. É ela que planeja, que critica, que elogia, que duvida. Em muitos aspectos, essa voz é o que chamamos de eu. Mas aqui começa algo fascinante, porque existe outra voz. E essa segunda voz é completamente diferente. Antes de falar sobre a segunda voz, precisamos entender o que o cérebro faz quando você não está fazendo nada. Nos anos 2000, o neurocientista Marcus Raichl fez uma descoberta surpreendente. Quando as pessoas não estavam realizando nenhuma tarefa específica, quando simplesmente deixavam a mente vagar, uma rede específica de regiões cerebrais se tornava altamente ativa. Ele chamou isso de Default Mode Network, em português. Rede de modo padrão. Pense nisso por um momento. O cérebro consome 20% de toda a energia do corpo, mesmo quando você está descansando, mesmo quando aparentemente não está fazendo nada. E a descoberta de Raichl mostrou por quê. O cérebro nunca para. Ele apenas muda de modo. A rede de modo padrão é ativada durante devaneios, memórias autobiográficas, imaginação do futuro e, muito importante para a nossa conversa, durante os momentos em que pensamentos surgem espontaneamente, sem que você os convoque. É a rede responsável por aquele momento em que você está no chuveiro e de repente tem uma ideia brilhante.
ou quando está dirigindo em piloto automático e sua mente começa a resolver um problema que você nem sabia que estava pensando. É o cérebro trabalhando nos bastidores, processando experiências, consolidando memórias, fazendo conexões que a consciência ativa, focada em uma tarefa, nunca faria. Mas a rede de modo padrão também é responsável por algo que muitas pessoas experienciam e que raramente é discutido abertamente. Pensamentos que chegam sem ser chamados. Vozes que não soam como a sua. Frases que aparecem do nada, sem contexto, sem lógica aparente. E é aqui que chegamos ao coração do nosso vídeo. Você já estava fazendo algo completamente banal. Lavando a louça, esperando o elevador, caminhando na rua, quando de repente ouviu uma voz na sua cabeça que não parecia ser a sua. Não é a sua voz interior habitual. Não tem o seu sotaque, não tem o seu ritmo. E o que ela diz muitas vezes não tem nenhuma relação com o que você estava pensando. É uma voz que surge do nada, diz algo e desaparece. E você fica ali por um segundo pensando, de onde veio isso? Isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Pesquisas indicam que entre 60% e 80% das pessoas relatam experiências de pensamentos intrusivos. Pensamentos que surgem sem intenção consciente e que muitas vezes parecem vir de fora do fluxo normal de consciência. E há uma distinção importante que os pesquisadores fazem. Há o pensamento que você gera intencionalmente e há o pensamento que simplesmente aparece. O primeiro é a consciência ativa. O segundo é algo diferente. E ainda pouco compreendido. Não estamos falando de alucinações. Não estamos falando de nenhum transtorno mental. Estamos falando de uma experiência absolutamente normal, que acontece com a maioria das pessoas, e que a ciência ainda está tentando entender completamente. Algumas dessas experiências são sutis. Uma melodia que começa a tocar na cabeça sem motivo. Uma palavra aleatória que aparece de repente. Uma frase sem contexto. Outras são mais marcantes. Uma voz que parece diferente da sua, com um tom diferente, dizendo algo inesperado. O que está acontecendo nesses momentos? A neurociência oferece algumas explicações, mas nenhuma completamente satisfatória. A teoria mais aceita é que esses pensamentos espontâneos são produto da rede de modo padrão, operando de forma independente da consciência focada. O cérebro está constantemente processando informações em paralelo, muito mais do que a consciência consegue acompanhar. De vez em quando, um desses processos paralelos vaza para a consciência na forma de um pensamento, uma imagem ou uma voz que parece vir de fora. É como se o cérebro fosse uma grande empresa com muitos departamentos trabalhando ao mesmo tempo. A consciência ativa é o CEO, ela toma as decisões, define as prioridades, mas nos bastidores, dezenas de departamentos estão trabalhando em paralelo. De vez em quando, um relatório cai na mesa do CEO sem que ele tenha pedido. Esse relatório inesperado é o pensamento espontâneo. Outra teoria, desenvolvida pelo psicólogo Julian Jaynes nos anos 1970, é ainda mais radical. Jaynes propôs que a consciência bicameral, a ideia de uma mente dividida em duas câmaras, pode ter sido o estado normal da mente humana na antiguidade. Segundo ele, o que chamamos hoje de voz interior espontânea pode ser um eco de uma forma mais antiga de processamento mental, quando os dois hemisférios cerebrais comunicavam entre si de uma forma que a consciência interpretava como uma voz externa. Teoria controversa, amplamente debatida, mas que levanta uma questão fascinante. E se o que chamamos de eu é apenas uma das muitas vozes que habitam nossa mente? Há também pesquisas sobre o inner speech involuntário, que mostram que pessoas criativas, em particular artistas e escritores, relatam com mais frequência experiências de pensamentos e vozes espontâneas. Muitos escritores famosos descreveram a sensação de que seus personagens tomam vida própria e começam a agir e falar de formas que o próprio autor não havia planejado. Seria isso a rede de modo padrão criando narrativas de forma autônoma? A ciência não é a única a tentar responder essa questão. Por milênios, antes de existir neurociência, filósofos e tradições espirituais ao redor do mundo lidavam com exatamente essa experiência. Na filosofia grega antiga,
Sócrates descrevia um daimon, uma voz interior que o guiava e o alertava. Ele não a considerava parte de si mesmo, mas uma presença separada que se comunicava com ele. Não considerava isso loucura. Considerava sabedoria. Muitas tradições espirituais orientais, especialmente o budismo e o hinduísmo, vão ainda mais longe. Elas propõem que o eu que acredita ser o dono dos pensamentos é em si mesmo uma ilusão, que os pensamentos simplesmente surgem, ninguém os cria, e que a prática da meditação é essencialmente o exercício de observar os pensamentos sem se identificar com eles, perceber que os pensamentos chegam e vão, mas que há um observador que permanece. Quem é esse observador? O filósofo René Descartes ficou famoso pela frase "penso, logo existo", mas pesquisadores modernos questionam até essa certeza. Se os pensamentos surgem espontaneamente, sem que você os tenha iniciado, quem está pensando? Se a voz que você ouve não soa como a sua, quem está falando? O filósofo contemporâneo Thomas Metzinger propõe que o senso de ser um eu é uma ilusão funcional criada pelo cérebro. Não existe um eu fixo, permanente, que controla tudo. Existe um processo contínuo de construção de identidade, e parte desse processo inclui pensamentos e vozes que o cérebro gera de forma autônoma e que a consciência então reivindica como seus. Em outras palavras, talvez você não produza seus pensamentos. Talvez você apenas os observe. Voltamos então à pergunta original. O que é consciência? Depois de tudo o que exploramos, uma coisa fica clara. Consciência não é simplesmente processar informação. Computadores processam informação. Consciência é a experiência subjetiva de processar informação. É o fato de que existe algo que é ser você, neste momento, ouvindo essas palavras. Os neurocientistas Giulio Tononi e Christoph Koch propuseram uma teoria chamada Teoria da Informação Integrada. Segundo ela, a consciência é uma propriedade de sistemas que integram informação de forma altamente complexa e interconectada. Quanto mais integrada e complexa a informação, mais rica a experiência consciente. Mas mesmo essa teoria não explica completamente por que existe experiência subjetiva. Por que não somos simplesmente robôs biológicos processando dados sem nenhuma experiência interna? Por que há algo que é sentir dor, ver vermelho, ouvir música? E por que, dentro dessa experiência, surgem vozes que não reconhecemos como nossas? Talvez a resposta seja que nós somos muito mais do que imaginamos. Que o que chamamos de eu é apenas a ponta de um iceberg imenso de processamento mental e que, de vez em quando, pedaços desse iceberg emergem à superfície da consciência de formas inesperadas. A próxima vez que uma voz surgir na sua cabeça, uma voz que não parece ser a sua, dizendo algo que você não pediu para pensar, não entre em pânico, não finja que não aconteceu. Fique curioso, porque esse momento estranho, desconcertante, às vezes assustador, é uma janela para um dos maiores mistérios do universo. A mente humana é vasta demais para caber em um único eu. E talvez seja exatamente isso que nos torna tão extraordinários. Não apenas o fato de que pensamos, mas o fato de que às vezes somos surpreendidos pelos nossos próprios pensamentos. Somos o único ser vivo que se pergunta quem está pensando. E talvez essa pergunta por si só seja a resposta mais profunda que temos sobre o que significa ser humano. Se esse vídeo te fez parar e ouvir a voz na sua cabeça de um jeito diferente, compartilha com alguém. Porque às vezes a coisa mais humana que podemos fazer é olhar para dentro e perceber que somos muito maiores do que pensávamos.